E caralho, isso aí vai ficar pra cá ou Eu bati. Pega mais cerveja. Isso aí vai aparecer no vídeo, né? Esse você vai colocar no vídeo e não vai me cobrar minutagem de edição. Saúde. Hoje eu vou contar a lenda de um homem que, mesmo depois de morto, ele quis continuar cuidando das suas terras. Não é uma só lenda, não é só um relato, mas é um relato que ficou muito famoso aqui no interior de São Paulo. Então eu vou me basear nesse relato para criar a mitologia desse ser. E aí hoje vocês vão conhecer a história do Unhudo. Salve! Rogério aqui contando as melhores histórias, sem tempo, repaginado. Saúde, Marcelinho. É nóis. Inscreva-se, curta, comenta, deixa aí nos comentários outras lendas quais você quer que eu traga aqui do folclore. Tudo que tem a ver um pouquinho com o imaginário popular brasileiro eu trago aqui no Sem Tempo. Não se esqueça de ativar o sininho, muito importante para você estar acompanhando os próximos vídeos aqui do canal que vem, ó, vídeo... Bom, como eu comentei, a base da história de hoje vai ser com um relato, com a lenda que é contada do interior de São Paulo. Ali da região de Pedra Branca, Bauru, também é muito conhecida em Dois Córregos e Mineiros do Tietê, divisa de São Paulo e Minas. Vou contar essa lenda do Unhudo, coronel, um fazendeiro que tinha suas terras ali. E ele gostava muito das suas terras naquela região ali, ele gostava da mata, de tudo que ele tinha lá, principalmente das jabuticabeiras que ele tinha. Ele cuidava dessas terras com a vida, e ele não deixava ninguém ficar aprontando, ficar passeando, ou simplesmente ficar frequentando a fazenda dele. Sai do meu gramado! A base dessa história é a seguinte: ele gostava tanto das suas terras que quando ele faleceu, ele continuou apegado às terras e quis continuar cuidando dela. É como se o corpo tivesse morrido, só que a alma e os pensamentos dele ali, o ser espiritual dele, não quisesse ir embora para continuar cuidando das terras. E aquela alma, né, o espírito dele se prendeu no corpo morto e continuou. E aí isso fez com que uma entidade nascesse daquilo, né? Vamos dizer assim, para quem acompanha a cultura pop, em forma de zumbi, ressuscitou. Dizem que as suas unhas, seus cabelos e seus dentes continuaram a crescer, só que a pele foi morrendo. E aí, com o passar do tempo, a característica principal dele foram as unhas grandes, os cabelos longos e a aparência cadavérica. Isso é muito parecido com a descrição de outras lendas do nosso folclore. Por exemplo, nós temos o famigerado corpo seco, uma lenda que eu contei alguns relatos aqui no canal. O corpo seco é um negócio bem pesado, complexo de se contar, porque é, vamos dizer assim, uma entidade muito maligna que, tipo, viveu pra fazer o mal, e aí depois que ele morreu, ele nem o inferno, nem o céu quiseram ele, e fizeram ele voltar pra terra em forma de espírito maligno, e ele fica pelas florestas, pelo lugar onde ele morava, literalmente caçando as pessoas até ele apodrecer de vez e não conseguir levantar da terra. Então ele tem mais ou menos a mesma descrição que o Unhudo. Além disso, também tem, recentemente eu contei a história do assobiador, que tem uma descrição também bem parecida. É um ser cadavérico que anda pelas matas, usando roupas velhas, rasgadas, com chapéu de palha. Daí o Marcelinho até entrou aqui, o próprio velho do saco, em algumas lendas, é descrito como uma pessoa muito velha, a ponto da pele já estar derretendo. Então a gente poderia criar uma categoria aqui só de lendas que se parecem com mortos-vivos. E aí, com base nessa história aí, lá da região lá de Pedra Branca e tudo mais, com base nela, a gente tem, vamos dizer assim, o eixo, né, o cerne do que é o Unhudo. Em alguns sites da internet as pessoas contam diversos relatos ali na região ali nas margens do rio Tietê, de encontrar com esse Unhudo por ali. E aí tem relatos mais tranquilos de pessoas que simplesmente pegando uma jabuticaba no mato e viram um ser ali, o ser correu atrás delas. Tem pessoas com umas histórias um pouco mais pesadas, de estarem fazendo trilha e o ser, de alguma maneira, machucar elas, jogando pedra, dando chicotada, derrubando essas pessoas, agredindo essas pessoas. E tem as histórias mais padrões, que é tipo assim, o ser meio que psicologicamente vai lá e faz a pessoa ficar com muito medo. Então ele aparece com aquela forma dele toda cadavérica, com as unhas grandes. Difícil alguém querer enfrentar uma criatura dessas, né?
E agora eu vou contar um relato que não é do interior de São Paulo, é do Paraná, onde uma pessoa diz ter encontrado com o Unhudo. Onde ele morava, tinha uma fazenda, não era bem o centro da fazenda, mas era a sede, né, onde tudo acontecia, onde 90% dos funcionários moravam, como o dono da fazenda, quando ele estava ali, também morava, onde ficava o barracão, onde guardava os equipamentos, tratores. Era uma fazenda assim muito grande, de agropecuária mesmo, o cara tinha cabeça de gado, tinha lavoura, uma empresa, né, como muitas fazendas aí pelo nosso Brasil são. Só que o pai dele, ele morava mais afastado por questão de segurança mesmo. Não é que o pai dele era um vigia, mas o pai dele trabalhava no dia a dia nas tarefas da lavoura, né? E tem épocas, né? Tem a época do plantio, tem a época da colheita, tem a época do preparo da terra e assim vai. Mas mesmo assim, algumas pessoas são escolhidas, as pessoas de mais confiança, para morarem nas regiões um pouco mais afastadas da fazenda para garantir uma segurança, porque se alguém de alguma maneira tiver ali para aprontar ou só de estar perdido por ali sem saber o que está fazendo, essa pessoa avisa o pessoal da sede, o pessoal da sede manda aí quem sim é responsável pela segurança. E o pai dele era uma dessas pessoas, que ele morava junto com outras duas famílias na outra ponta da fazenda, assim, que era uma fazenda gigantesca. E lá o pessoal contava muito a lenda de um homem que morou há muitos e muitos e muitos anos, que segundo a lenda tinha família, tinha tudo, só que assim, todo mundo foi morrendo antes que ele foi ficando sozinho e ele não gostava da modernidade, vamos dizer. Então já lá, muito antigamente, ele já não gostava da evolução e ele quis ficar preso no sítio. E as pessoas diziam que ele foi pro sítio e aí dizem que nunca acharam ele porque nem ele sabe que ele morreu. E aí ele anda por lá e algumas pessoas falam até que a casinha dele fica no meio da mata lá e tudo. E aí chega o relato desse conhecido que me contou. Um dia ele e os amiguinhos dele ali, os filhos das outras pessoas que moravam naquela fazenda, caçando passarinho. Eu sei que esse é errado, né? Tava com a cetra ali atrás de passarinho no meio da mata, coisa de criança, brincando, até que eles entraram num lugar assim de mais mata fechada e aí eles começaram a ter a sensação de alguém seguindo eles. Isso de dia, tá? Tudo. Então não era uma coisa assim, não eram crianças abandonadas numa fazenda à noite. E assim, até então a intenção era caçar, mas eles ainda não tinham dado umas pedradas em passarinho por ali. Aí ele falou que antes da pedrada eles sentiram, mas na primeira pedrada que eles deram, eles escutaram o barulho de alguém rasgando uma árvore com a mão, assim. Ele dava muito claramente que era tipo como se fosse um boi, um bicho com chifre, assim, afiando o dente no tronco, assim, que foi a maneira como ele descreveu. E aí não passava uma agulha. E aí eles falaram, vamos fugir que tem alguém querendo aprontar com a gente. Mas na cabeça deles ainda não era alguém aprontando, querendo assustar, ou alguém bandido querendo fazer maldade com eles. E aí eles saíram da mata e continuaram fugindo. Até que, tipo assim, o que deu a cetrada no passarinho pra acertar, ele levou uma pedrada na nuca de volta. E aí quando eles olharam pra trás, era um ser todo cadavérico, usando uma roupa muito velha, tudo surrada, tipo cabeludo, e tipo assim, só dava pra ver que ele andava com a mão e com as coisas meio assim, e que era as unhas grandes. Foram correndo pra casa, contaram isso tudo, depois os pais foram lá ver e tudo, e aí dizem que o Unhudo apareceu ali pra assombrar eles. E é legal você ver a pessoa que passou por isso contando, né? É que é difícil, eu quero muito um dia fazer com que o canal cresça e trazer essas pessoas pra elas próprias contarem a história aqui, né? Não é todo mundo que tem coragem de sentar na frente de uma câmera, e eu entendo o lado delas, porque para algumas pessoas é constrangedor, sabe que vai virar piada, sabe que vai virar meme na internet, ou enfim. Mas é o jeito que a pessoa conta, você vê, tipo, o espanto no olho, né? E foi o que eu senti dessa pessoa que me contou. E aí tem mais uma história, e isso aconteceu, eu não sei bem se a região que ele morava ali era Santa Catarina ou era Rio Grande do Sul, mas era sul do país, né? E eu trabalhei com ele em Porto Alegre. E aí ele contou também que aonde ele morava, no interior do interior lá, eles plantavam uva e plantavam algumas coisas também que era mais envolvendo o turismo ali da região. E aí também tinha a lenda que ninguém podia em uma determinada época do ano frequentar uma certa região do bairro que eles moravam porque tinha muito avistamento do Unhudo lá. E aí foi o que aconteceu. Um dia ele de bicicleta com outros amigos passando por ali, meio da tarde, isso época de férias escolares, eles olharam para trás de um casebre e viram a criatura lá andando atrás dos casebres assim, desnorteado total. E assim, não era uma criatura humana segundo ele. E aí quando ele contou isso pros pais dele, e os amigos também contaram ali pros mais velhos que moravam na região, eles falaram que era um homem também que faleceu e depois de um tempo morto começou a aparecer de novo por ali. Bom, essa é a história do Unhudo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, deixar lá nos comentários as próximas lendas que vocês querem que eu conte aqui e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Valeu!